ele alterou no artigo 4º, na audiência de conciliação, aí nós estamos falando aqui da ação revisional, na audiência de conciliação, porque no rito sumário ele recebe a ação, ele não cita para contestar, mas ele cita para audiência de conciliação, não é isso? Que é onde você já leva a defesa, tudo, mas ele já cita, e essa é a diferença do rito sumário para o rito ordinário. No rito ordinário, você recebe a citação para apresentar a defesa em 15 dias. Né? No rito sumário, o juiz recebe a petição, não diz cite-se o réu, designa a audiência de conciliação por dia tal, né? Cite-se, e daí ele sabe que naquela data ele tem que apresentar a defesa através do advogado, tem que comparecer, ou designar preposto, tal, sob pena de revelia, aquelas coisas todas. Então, na audiência de conciliação, apresentada a contestação, né, que eu disse para vocês, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido. Se ele não discordar, ele não precisa nem contestar. Ele vai lá e diz, não, eu concordo, acabou a ação. Né, reconhece a procedência da ação, acabou. Se houver apresentado discordância, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessário. Então, o que ele mudou aqui? Como é que era antes? Ao designar a audiência de instrução e julgamento, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos pelo autor, fixará o aluguel. Mas ele dizia, na audiência de conciliação, apresentada a contestação, já li para vocês, e não sendo essa possível, determinará a realização de perícia. O que dizia a lei anterior? Na audiência de instrução e julgamento, apresentada a contestação, e não havendo conciliação, não sendo esta possível, o juiz suspenderá o ato para a realização de perícia. Essas são as coisas que eu chamo a atenção de vocês para vocês verem o que modificou para melhor, Castegnaro, essa disposição da lei. Porque hoje o que o juiz faz se não houver conciliação na ação revisional? Ele determina, se for necessário, a realização da perícia. Antes ele suspendia o curso do processo para determinar. Então, na audiência, ao invés de já designar o perito, não. Suspenda esse processo. Volte-me com cruzes que eu vou ver qual é o perito que eu vou designar. Então, a lei fez muito bem em modificar, dizendo que já na audiência de conciliação, se essa não se realizar, ele já determina a realização de perícia se essa for necessária. Não precisa mais suspender o curso do processo e depois designar perícia, nomear perito, aquelas coisas todas. Já faz no ato, no próprio termo de audiência. O pedido, aí o inciso 2º, o pedido de revisão, o inciso 5º, o pedido de revisão previsto no inciso 3º deste artigo interrompe o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório. Não havia esse inciso 5º, ele foi criado. Criaram aqui uma interrupção de prazo para interposição do recurso, que choca um pouco com as normas do Código de Processo Civil. Mas está aqui, né? Vamos ver o que o Judiciário vai falar disso. Eu espero que, acho até justo, porque o que ele está dizendo aqui, ó, para vocês poderem entender. Sem prejuízo da contestação e até audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto. Então, se o juiz fixar o aluguel para mais ou para menos, depende de quem que é o autor da ação, se é o locatário ou o locador, intimado disso, citado para essa ação, um ou outro, ou locador ou locatário, poderá pedir ao juiz para que reveja essa possibilidade, para que reconsidere, né? Faça uma revisão desse aluguel provisório, porque ele não corresponde à realidade. Vai ser difícil para ele receber tão pouco, ou vai ser tão difícil para ele pagar tanto ainda que está fora do mercado. Nesses casos, ele fazendo esse pedido, aquele aluguel provisório que o juiz fixou, o recurso contra aquela decisão fica interrompido se ele fizesse pedido de reconsideração ao juiz. Entendeu? É uma suspensão de prazo recursal que quem lida com o processo e no Código de Processo Civil ele não combina muito bem, mas a lei criou, tomara que dê certo. Ele criou a necessidade de prova, é isso que ele criou aqui nesse inciso 71, alteração que ele fez no inciso 5º do artigo 71. Ele criou a necessidade de prova da idoneidade do fiador, né? Isso já tem que ser feito na petição inicial, mesmo, na redação anterior era diferente, mesmo que não haja alteração do fiador.
né? Ele tem que provar a atual idoneidade financeira, ainda que continue aquele mesmo. Se houver um novo, muito mais. E a lei só dizia que ele tinha que provar essa idoneidade se ele fosse, no caso, de mudar, de ser novo fiador. Agora não. Se ele pede ação renovatória, ele vai ter que dizer quem que é o fiador, né? Esse é requisito da petição inicial. Ó, meu fiador continua mesmo o João da Silva lá. Mas assim mesmo ele tem que comprovar agora na petição inicial, o João que me prestou fiança há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, que a renovatória só pode com 5 anos, não vamos falar uma heresia, né? O João que foi seu fiador há 5 anos atrás, ele continua mesmo fiador agora. Só que as suas condições de garantia são essas. Ele é inscrito no CPF sobrenome tal, o estado civil dele, a nacionalidade, a carteira de identidade. Ele tem que trazer todos esses dados. E o acréscimo que se fez foi esse. Comprovando desde logo, então já na petição inicial da renovatória, mesmo que não haja alteração do fiador, a sua atual idoneidade financeira. Esse foi o acréscimo que ele fez. E o artigo 74, que também está sendo objeto de uma gritaria só, né? Ele mudou a redação. Como é que era? Ele dizia, não sendo renovada a locação, você entra com a renovatória, ela vai ser julgada improcedente, então não houve a renovação da locação. O juiz fixará o prazo de até 6 meses após o trânsito em julgado da sentença para desocupação, se houver pedido na contestação. O sujeito entra com a renovatória, claro que o locador, na hora que for contestar, vai dizer, olha, se ele não aceitar que se renove, ele vai dizer, olha, vai fazer o pedido que julgue procedente e vai dizer, nesse caso da improcedência, eu quero a desocupação. O prazo antes, e por isso que está a gritaria, que eu disse para vocês, era de 6 meses após o trânsito em julgado da sentença. Agora diz, não sendo renovada a locação, o juiz determinará, veja bem, o juiz fixará o prazo de até 6 meses. Agora mudou, o juiz não fixa. O juiz determinará a expedição de mandado de despejo, aquela nova modalidade procedimental. O juiz determina a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias. Essa é a chadeira, né? A chadeira é essa porque na lei anterior, o juiz julgava improcedente a renovatória, mas fixava o prazo de 6 meses após o trânsito de julgado. O sujeito recorria da sentença, quando ela vinha para o tribunal, recurso especial, recurso extraordinário, aquela coisa aiada toda, quando ele retornasse com o trânsito em julgado, aí se assinava o prazo de 6 meses para o sujeito desocupar. Vou fazer uma comunicação para vocês, que quanto àquele artigo que prevê a liminar de despejo por falta de pagamento, já entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, é a DIN número 4366, foi distribuído para a ministra Ellen Gleice, alegando que não vai haver ali o devido processo legal, porque o sujeito não tem tempo de se manifestar, de se defender, que você entra com a ação falando que ele está devendo, o juiz já decreta o despejo liminar dele, e que então não se estaria obedecendo o devido processo legal, porque teria que ouvi-lo, não sei o quê. Eles querem eternizar a demanda. Porque, ora, penso eu, contraponto a isso, né? Ele vai ser citado para em 15 dias fazer isso. Se ele tiver documento que pagou, né? Ele vai apresentar isso para o juiz pode até rever a situação, dizer, opa, peraí, pelo menos vai mandar te ouvir. Você disse que ele está me devendo, mas você deu o recibo para ele, que situação é essa? Então ele vai ter esses 15 dias que, se houver um caso desse, esses excessos, é que as pessoas pegam, não pega pela normalidade, pega pelo aquilo que é anormal e querem se basear nisso para dizer que é inconstitucional essa disposição e já estão discutindo isso. Mas eu acredito que não vai pegar, que a ação direta de inconstitucionalidade vai ser julgada improcedente, vai sim prevalecer isso, porque é uma novidade boa para nós. Os senhores viram que só se aplica no contrato que não tem garantia. Então não é uma coisa generalizada, igual se imaginou no início, né? Se pensava que era para todos os tipos de contrato, não é. Aquele contrato que tiver qualquer modalidade de garantia não vai autorizar esse despejo liminar. E sim naqueles que não têm, o que pelo tempo não passou.